A paz do Senhor, meu querido irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse primeiro trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a respeito do avivamento. A lição, a revista desse trimestre, que tem o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Revista escrita pelo nosso pastor Erinaldo Renovato. E hoje nós já estamos estudando a lição de número 11. Estamos quase completando esse trimestre. No próximo trimestre, depois eu vou trazer aqui a revista, apresentar aos irmãos, estaremos estudando a respeito da família, um assunto muito importante. Na aula de hoje nós iremos tratar até um pouco aí a respeito desse assunto. Na lição passada nós falamos a respeito também deste tema. E no próximo trimestre estaremos estudando uma revista toda a respeito desse assunto. Muito importante, porque um dos alvos, se não o principal alvo do inimigo, é a família. Porque atacando a família, ele ataca a base da sociedade e da igreja. A lição número 11 ela vai ser estudada presencialmente na igreja no dia 12 de março de 2023. E tem o título O Avivamento e a Missão da Igreja. O texto áureo está em Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, que inclusive está incluso na leitura bíblica em classe. Marcos 16, do 14 ao 20. A gente vai estar analisando esse texto completo no tópico 1 da lição de hoje. E diz o seguinte, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A gente vai estar falando aí a respeito desses versículos bastante conhecidos, porque a gente trata aí a respeito da grande comissão da igreja. A verdade prática diz o seguinte: neste tempo marcado pela falta de fé, esse período que nós vivemos, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. E a gente vai ver justamente isso na lição de hoje. A gente vai ver que esse avivamento espiritual produzido pelo Espírito Santo na igreja, ele é fundamental para que ela venha executar a sua missão integral. Então, ele é indispensável para o cumprimento da grande comissão. Então, a gente vai estar vendo aqui hoje, no tópico 1, analisando esse texto de Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20, vendo aí a respeito do avivamento produzido pelo Senhor Jesus em seus discípulos, para que eles cumprissem a missão para a qual eles foram designados. No tópico 2 estaremos vendo o avivamento na missão na igreja local e regional. E no terceiro tópico, o avivamento e as missões transculturais. E aí a gente vê que alguns teólogos, eles falam, de uma tríplice missão da igreja, que envolve aí a koinonia, que é a comunhão, a diaconia, que é o serviço, e também a querigma, que no caso é a proclamação do evangelho, a proclamação, a pregação do evangelho. E aí a gente vê essa koinonia, a comunhão, ela na participação do crente, do cristão, na comunidade divina, que é o corpo de Cristo, a igreja universal, e também na comunidade humana, que é a igreja local. Ali ele vai ter comunhão com os irmãos, vai ter unidade com os irmãos. E é aí onde a gente vê justamente nessa unidade o discipulado, que é importantíssimo para aí a missão integral da igreja. É no discipulado onde vai haver aí a edificação espiritual dos novos cristãos. A diaconia, que é o serviço, também muito importantíssimo para a igreja, que é a assistência social, o auxílio aos necessitados. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos o cuidado que os apóstolos tinham com as pessoas que necessitavam, as pessoas que precisavam de ajuda. E juntamente com essa ajuda é levado o evangelho. Veja, não é só ajudar, não é só praticar ali aquela boa obra, aquela boa ação, aquela ajuda, é levar juntamente com isso a palavra de Deus. Se for só ajudar por ajudar, fazermos apenas ações de caridade, de ajuda ao próximo, é algo bom aos olhos da sociedade? É algo bom,
Mas se for somente isso e não tiver a palavra de Deus ali junto, não é a missão da igreja. Pode ser outra missão. É uma organização não governamental, ligada a outro tipo de coisa, mas não é a missão da igreja. Na missão da igreja, quando se leva ajuda física, material, deve-se levar também ajuda espiritual. É porque a gente sabe que é necessária ajuda física, é necessária ajuda material. Sim, muitas das vezes ali aquela pessoa está precisando bastante de uma ajuda material. Mas muito mais, nós como crentes sabemos que ela necessita da ajuda espiritual. Então essas coisas, a coinonia, a comunhão, a diaconia, o serviço, estão ligados aí também com a querigma, que é a proclamação, a pregação das boas novas no intuito de se fazer aí cristãos. Então essas três coisas, né? A comunhão, o serviço e a proclamação são a tríplice missão da igreja do Senhor Jesus aqui na Terra, né? Quando falamos a respeito de missão. Porque para muitas pessoas é apenas a proclamação, a pregação do evangelho e apenas fala. E aí a gente tem que entender que tem de haver também o serviço da igreja para aquelas pessoas que precisam e também deve haver a comunhão ali com os irmãos da igreja. Isso é indispensável na missão da igreja. E nesses três aspectos a gente vê aí que a igreja ela cumpre o seu papel de levar o evangelho a toda a criatura e cuida tanto da parte física, social, como também da parte espiritual. E a gente vê que essa missão ela ocorre no âmbito local, regional e transcultural. A gente vai estar tratando mais à frente, como nós falamos no tópico 2 e 3, a respeito desse assunto. E essa missão ela só vai ser efetiva, ela só vai ocorrer de forma efetiva se a igreja estiver como um todo avivada. De modo contrário, se a igreja não estiver avivada, a missão será frustrada. Então devemos buscar com urgência, se queremos fazer missões, o avivamento da parte de Deus, o avivamento espiritual. Então aqui no tópico 1 o autor trata a respeito do avivamento após a ressurreição de Cristo. Na verdade ele faz aqui um apanhado justamente do que está no capítulo 16 de Marcos, os versículos 14 ao 20. E a gente vai fazer aqui a análise desse texto, né? E a gente vê que, na verdade, o estado dos discípulos do Senhor Jesus, no momento em que ele foi ali morto, né, crucificado, um pouco antes da sua ressurreição, os discípulos estavam desanimados, estavam com medo, estavam frustrados. Mas também, quando Jesus ressuscitou, toda essa frustração, esse estado que eles estavam de desânimo, fez com que eles ficassem incrédulos, com dureza do coração. Foi isso que Jesus repreendeu quando apareceu ali para eles, como diz no versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. Claro que ali também havia também outros, né? Que ele fala os 11, aqueles discípulos que Jesus separou para serem apóstolos, né? No caso eram 12, Judas foi o que o traiu. E ali também estavam também outros dos seus discípulos, né? Como ele apareceu também para Maria, né? Apareceu para outros também, não somente para os seus apóstolos. E aí ele diz, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então Jesus aqui os constrange, né, naquele momento, mostrando que eles foram incrédulos. Outras passagens em outros evangelhos explicam também aqui esses acontecimentos, né? O caso de Tomé, né, que ali ele teve que ver para poder acreditar. Jesus lançou também isso ali em rosto, para que eles não fossem incrédulos, mas crentes. O propósito de Jesus é que eles acreditassem, que eles tivessem fé. Era isso que Jesus queria que eles tivessem. E aqui a gente vê que, na verdade, esse estado que eles estavam ali de abatidos, de abatimento, era, na verdade, uma pré-condição para o avivamento que o Senhor Jesus haveria de mandar sobre a vida deles. Eles estavam abatidos, Jesus iria avivá-los, trazer um avivamento sobre as suas vidas, para que eles pudessem cumprir a missão que no versículo seguinte ele vem dando para eles, né? E disse-lhes, claro que isso daqui, meus irmãos, quando o autor escreve, né, é uma sequência de acontecimentos, né? É algo que estava ali ocorrendo. Então ele diz assim, disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
Aqui a gente vê a grande comissão. Jesus comissionou os seus discípulos para fazer a sua obra. Essa grande comissão a gente consegue identificar também em outros evangelhos. Se os irmãos lerem lá em Mateus, capítulo 28, os versículos 18 ao 20, vai estar escrito também ali Jesus comissionando os seus discípulos, a grande comissão. Diz o seguinte, Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui também a grande comissão, lá em Lucas capítulo 24, dos versículos 46 ao 49, também é possível ver a grande comissão, que diz o seguinte: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui também a grande comissão. E em João, também João no capítulo 20 e no versículo 21, Jesus também comissiona os seus discípulos, onde ele diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aqui a gente vê o modo, né, da grande comissão, né, a forma como é enviado. Né? Assim como Deus enviou a Cristo, Jesus também estava ali enviando os seus discípulos. E em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então aqui a gente vê que nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, há os trechos ali da grande comissão. É algo muito importante que está presente em todos os evangelhos, mostrando que a igreja ela foi chamada para fazer discípulos, para pregar o evangelho. Esta função, este dever, este papel está sobre a igreja. É a igreja que tem que pregar o evangelho. E aqui a gente analisando essa grande comissão no Evangelho segundo Marcos, a gente vai identificar aqui alguns elementos. O primeiro elemento que a gente identifica aqui, os primeiros elementos, na verdade, é uma ação e uma ordem. Jesus diz: ide, pregai. Ou algumas traduções diz: indo, tendo ido, pregai, proclamai. Então a gente vê, primeiramente, né, uma ação de ir. Você vê que Jesus diz: fique aí, esperem vir pessoas até vocês e pregue. Não, ele disse: ide, ou tendo ido, dá uma ideia de ação, de movimento, de ir até as pessoas para poder proclamar. Tem uma frase que é atribuída a Billy Graham, né? Ele diz o seguinte, né? Não é dever do pecador ir à igreja, mas é obrigação da igreja ir de encontro ao pecador. É função da igreja ir e levar a palavra. Mas infelizmente o que a gente tem visto muito são igrejas esperando que as pessoas venham até elas. Vê que muitas pessoas dizem assim: convite fulano para vir para o culto. Não, eu chamei fulano para vir para a igreja, mas ele não quis vir. Mas é a gente que tem que ir até ele. O evangelho de Cristo tem que chegar até essa pessoa. Não é essa pessoa aí. Veja, ela está ali, muitas vezes, no mar de pecados. Tem pessoas que estão num desespero tão grande que aí elas vão para a igreja. Mas porque alguém foi lá e falou de Jesus para ela. Iniciou o processo. Não é apenas convidar uma pessoa para vir para a igreja. Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Chamei fulano para vir para a igreja. Não, leve a mensagem de Cristo para ela. Fale de Jesus para ela. Proclame o evangelho para essa pessoa. E lembrando que para essa proclamação, para anunciar, é necessário a capacitação. Por isso devemos se capacitar para poder anunciar, pregar a palavra de Deus. Jesus tinha capacitado ali os seus discípulos para que eles pudessem anunciar o evangelho. O segundo elemento que a gente vê aqui na grande comissão é o espaço de ação, onde ele diz: por todo o mundo, ide por todo o mundo.
o mundo inteiro é o espaço ali de ação para a pregação do Evangelho. Não fica restrito somente a uma área, a um local. Não, eu vou pregar o Evangelho de Jesus aqui, que ele naquele outro lugar. Não, é aqui onde você está. Não, eu só vou pregar se eu for para a África, se eu for para a Ásia. É todo mundo. Onde você está faz parte do espaço de ação da pregação do Evangelho. Então, onde você estiver, anuncie o Evangelho de Cristo. Não espere Jesus lhe mandar para outro lugar para você poder anunciar. Onde você estiver, pregue a palavra de Deus. É isso que Jesus nos ordenou. Outro elemento que nós vemos aqui é a mensagem. E qual a mensagem que Jesus queria que as pessoas levassem, que os seus discípulos levassem? O Evangelho. As boas novas de salvação. Essas boas novas que quando entram em contato com o pecador, trazem ele das trevas para a luz. Essas são as boas novas de salvação. A mensagem do Evangelho que o Senhor Jesus disse que os seus discípulos pregassem. Pregai o Evangelho. E qual é o alcance da mensagem? Para quem essa mensagem deveria ser pregada? O Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Todos, sem exceção, devem ouvir a palavra de Deus. Jesus morreu por todos. A morte de Cristo ela tem um alcance universal. A expiação ela tem um alcance universal. Certo que o recebimento da salvação ele é para aquele que crê, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas o alcance da morte de Cristo é universal. Ele é a propiciação, como João diz, por todos nós. E não somente por nós, mas por todo o mundo. Veja, em todos os tempos, em todo o mundo, Cristo, ele morreu e a sua morte alcançou todas as vidas. Agora, a mensagem ela chega, mas a resposta à mensagem é importante. Porque a resposta à mensagem é como ele diz no versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então pode haver dois tipos de resposta à mensagem do Evangelho. Um é crendo e o outro é não crendo. E a fé, o crer, a fé é o meio de recebimento da salvação. É o meio de recebimento da graça do Evangelho. Só há como ser salvo se acreditarmos no Evangelho. Se crermos no Senhor Jesus. Quem não crê, aí o efeito da mensagem, que é o sexto elemento aqui na grande comissão, o efeito da mensagem, para um é será salvo, para o outro é será condenado. Aquele que acredita, ele vai ser salvo. Aquele que não acredita vai ser condenado. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. Então a palavra de Deus chega até alguém, você não precisa se preocupar. Muitos ficam preocupados, eu preguei a palavra e ninguém aceitou a Jesus ali. É a palavra quem vai trabalhar, não é você. Você é apenas um canal para anunciar, para proclamar a palavra. Mas o efeito que a palavra vai causar dentro do ser humano, isso aí é da palavra e o ser humano que está sendo alcançado por ela. Aí veja, se ele acredita, ele é salvo. Mas se ele não acredita, ele será condenado. É assim, então, que a palavra de Deus ela nos mostra aqui a grande comissão no Evangelho de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, versículos 15 e 16. E aqui a gente vê nos versículos 17 e 18, os sinais do avivamento espiritual que haveria de vir ali sobre os discípulos do Senhor Jesus. E esses sinais, eles evidenciavam o poder de Deus dado ali aos seus discípulos para o cumprimento da grande comissão. E que sinais eram esses? Que eram realizados em nome de Jesus. Expulsarão demônios, a expulsão de demônios. E a gente vê ali, os irmãos podem conferir em Atos capítulo 16, os versículos 16 ao 18, quando Paulo encontra ali uma jovem que estava endemoniada. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo.
E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Então, existem muitas pessoas que estão possessas pelos demônios, oprimidas pelo inimigo. Você vê que Jesus ele expulsou muitos demônios, pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo. E ali ele as libertou. E essa foi uma das suas funções, e essa é uma das funções que ele deixou para os seus discípulos, que ele deixou para nós como sua igreja, expulsar demônios, para que as pessoas que estão sendo oprimidas pelo inimigo, elas possam ser libertas e tenham a oportunidade de salvação em suas vidas. Outro sinal aqui que a gente vê, falarão novas línguas. E aqui a gente vê a diferença daquelas línguas iniciais, como evidência do batismo no Espírito Santo, do dom de variedade de línguas. Há também, no caso ali, o dom de variedade de línguas. Então há essa diferença, a gente deve distinguir. E aqui Jesus está falando justamente desse dom de variedade de línguas. Esse dom de variedade de línguas que, principalmente no início da igreja, ou não havia ali, vê que Deus tem todo um propósito, né, nos dons em que Ele confere à sua igreja, não havia ali muito conhecimento das línguas de outras nações, e Deus capacitou os seus discípulos para que eles pudessem levar a palavra às outras nações, que eles não falavam ali as suas línguas. Então você veja, chamado xenolalia, né, que é diferente da glossolalia. Então você vê que ali os discípulos de Deus foram capacitados com esse dom de variedade de línguas para que pudessem levar a mensagem de Deus. Deus tem um propósito para tudo aquilo que Ele faz. Outro ponto aqui, também outro sinal do avivamento promovido pelo Espírito Santo, pegarão nas serpentes, né? Aqui a gente vê o caso de Paulo, quando houve ali o naufrágio, em Atos, no capítulo 28, justamente isso daí. Mas veja que isso daqui não é nenhum exibicionismo, né? Tem pessoas aí que acham que quando Jesus diz pegarão nas serpentes é uma ordem de pegar, não. Né? Nesse caso aqui, o que ele está falando é justamente o que aconteceu com Paulo aqui em Malta, né? Paulo não sai por aí pegando serpente, para encantar serpente, e infelizmente as pessoas têm distorcido aqui esse texto como se fosse para você sair pegando em cobra, em serpente por aí, não. De forma alguma. A gente vê aqui em Atos capítulo 28, versículos 3 ao 5, que aconteceu com Paulo. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, mordiu-lhe a mão de Paulo. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. Jesus estava dizendo era justamente isso, que no caso de necessidade, em que algum dos seus servos sejam ali mordidos por uma cobra venenosa, eles não sofrerão dano algum. Esse caso está registrado na Bíblia. Quantos outros aí não estão registrados e que aconteceram ao longo da história, e Deus tem dado livramento aos seus servos, fazendo com que esses sinais eles venham se cumprir. Lembrando que esses sinais eles seguirão aos que crerem. Então não é somente restrito ali ao período dos apóstolos. Eles serão aí para todos aqueles que crerem no Senhor Jesus. E aqui outro sinal, um quarto sinal: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E aqui a gente vê, o autor traz até um exemplo aqui no seu livro, né, para quem quiser fazer aí a leitura, na página 123 do livro do autor, né? Ele tem um livro que acompanha justamente a revista. Ele traz aqui um exemplo, né? Justamente de uma irmã em que seus filhos comeram ali, sem saber, né? Melancias que estavam ali envenenadas, mas que Deus deu livramento ali para eles, né? Então há muitos casos de pessoas que, em nome de Jesus, né, orando ali a Deus para santificar o alimento, mesmo o alimento estando envenenado, Deus vai lá e dá o livramento, porque é um sinal que segue aqueles que creem. O outro sinal: impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. E aí são vários os exemplos que tem na Bíblia, né? A gente tem o caso ali, por exemplo, do coxo, né, que estava ali no templo, logo no início da igreja primitiva, e ali Pedro e João indo até o templo e curaram aquele coxo, né?
Quando disseram, não tem ouro nem prata, mas o que tem em nome de Jesus te dou, levanta e anda. E ali ele foi curado em nome de Jesus. Também nesse caso aqui de Paulo, quando estava na ilha de Malta, ele, nos versículos 8 e 9, a gente vê aqui, que diz, e aconteceu estar de cama de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Então você vê que é algo que Deus tem para mostrar o seu poder através da igreja, para que as pessoas vejam os sinais e possam acreditar no evangelho do Senhor Jesus. E ali, muitos milagres foram realizados, como o caso de Filipe também, quando estava ali em Samaria. Atos, capítulo 8, nos versículos 6 e 7 diz, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, aqui é questão de expulsar os demônios, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então aqui você vê que Deus, ele tem poder para curar. Não é que Deus fazia, Deus faz, Deus cura. E quantos milagres nós não vemos aí Deus fazendo em nossos dias? Muitas pessoas às vezes até falam, rapaz, eu queria ver os milagres que Deus operava no tempo ali dos apóstolos, mas Deus continua operando em nossos dias. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos que estão aí me ouvindo, de alguma forma Deus já operou alguma cura na sua vida. Se não operou ainda, se você é um novo convertido, coloque a sua fé em ação. Quando estiver doente, quando estiver com alguma enfermidade, ore a Deus. Ore a Deus e veja o poder de Deus agindo. Veja o poder de Deus agindo sobre a sua vida. Então Deus é um Deus que faz. Então quando alguém estiver enfermo, quando alguém estiver com alguma doença, peça para que a igreja ore. Vá até a frente, coloque a sua fé em ação. Estes sinais seguirão aos que crerem. E Deus ele tem isso disponível para a igreja em nossos dias, para que ele mostre o seu poder através dos crentes na igreja. E aqui no versículo 19 e 20, a gente vê aqui que os discípulos que estavam fazendo a grande comissão, que irão fazer a grande comissão, eles não estarão sozinhos. Para muitos talvez digam, Jesus enviou seus discípulos e subiu para o céu e ficou lá no céu. Ele foi para o céu e enviou seus discípulos e os deixou ir sozinhos, de forma alguma. Aqui a gente vê no versículo 19 e 20. Os versículos 19 e 20 diz, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, o que mostra a autoridade recebida pelo Senhor Jesus, como fala lá em Mateus, que a gente leu, Mateus 28, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, e é essa autoridade, esse poder que ele nos confere, para que a gente vá e pregue também a sua palavra, o seu evangelho. E aí no versículo 20 diz, e eles tendo partido pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Lá em Mateus ele diz, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então aqui a gente vê que ele não somente os capacitou, que ele não somente os comissionou, que ele tem toda a autoridade, conferiu essa autoridade aos seus discípulos, e ele estava com eles, e ele ia com eles. Assim como nós, hoje em dia, quando a gente sai para evangelizar, quando a gente sai para pregar, a gente não está indo só, Jesus vai conosco. Jesus está ali conosco. Nós, quando aceitamos a Cristo, fazemos parte do seu corpo, e o seu Espírito Santo habita em nós, está em nós. Nós somos um com Cristo. Então, quando nós saímos para pregar a palavra de Deus, quando nós andamos, nós não estamos só. Jesus está conosco. Devemos ter consciência disso. Tem um livro que é Missões na Era do Espírito Santo, como a fé pentecostal pode ajudar a igreja a completar a evangelização do mundo, de John York, esse livro aqui. E ele fala, justamente a respeito dessa concessão de poder, que é uma capacitação de poder sobrenatural
para cumprir a grande comissão, que é de fazer novos discípulos. E ele fala que essa grande comissão, todos esses elementos, eles devem fazer parte da igreja de Cristo. Não é algo que ficou restrito apenas para o tempo dos apóstolos, é para hoje. Deve fazer parte de hoje na igreja de Cristo. E a gente vê que isso é mostrado justamente lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8 ao 11, quando ele fala ali a respeito do revestimento, a pregação que seria desenvolvida e mais à frente a volta do Senhor Jesus, o seu retorno. Então você vê que isso é algo que deve fazer parte da agenda da igreja até a volta de Cristo. A gente vê que a partir do versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, que ele fala do revestimento. E ser meus testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui é a proclamação a todas as nações. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então aqui você vê justamente que a agenda de Deus é essa: o revestimento, a proclamação do Evangelho, até a vinda do Senhor Jesus. É isso que Deus tem como algo, para a sua igreja, que a sua igreja tem que fazer, como que deve ser feito pela sua igreja. Então aqui, indo para o tópico 2, falar a respeito do avivamento na missão, na igreja local, e no tópico 3, nas missões transculturais. E aqui a gente vê justamente em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que o modelo de evangelização cristão, dado pelo Senhor Jesus à sua igreja, é um modelo centrífugo, que é diferente de centrípeto. A gente falou isso na lição de número 9. Nós vimos que o modelo centrífugo é aquele modelo de dentro para fora. E o modelo centrípeto é aquele de fora para dentro. Muitas igrejas hoje em dia, elas estão nesse modelo centrípeto, esperando que as pessoas vão até a igreja, esperando as pessoas irem até lá para poder ouvir a palavra de Deus. Mas, na verdade, o modelo que o Senhor Jesus entregou para os seus discípulos, a gente falou aqui em Marcos, mostrou também em Atos, é um modelo centrífugo. É nós que devemos sair do centro para fora, para as periferias, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E no modelo, justamente, a igreja ela pode ser definida, nessa missão da igreja, nesse modelo, ela pode ser definida justamente essa missão como missão local, onde ele fala primeiro ali que em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria, que é uma missão regional, e também uma missão transcultural, até os confins da terra. Lembrando que ele diz tanto em Jerusalém como em Samaria, tanto como dá uma ideia de simultaneidade. A ideia de Jesus, desde o princípio, era que o evangelho fosse pregado simultaneamente em todos os lugares. Não era somente em Jerusalém, depois somente na Judéia e Samaria, depois somente nos confins da terra, não. A ideia de Jesus é que o evangelho ele se espalhasse do centro para fora. Ali inicialmente em Jerusalém, mas se expandindo para os outros lugares, de forma simultânea a pregação do evangelho. Essa era a ideia do Senhor Jesus desde o início. Então, a gente vê aqui as missões locais. E aí a gente vê que a ordem de Jesus inicialmente, justamente como a gente vê lá em Lucas 24, no versículo 47, Jesus disse assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, começando no local em que eles estavam. Porque eles poderiam ir para outro lugar falar e esquecer Jerusalém. Não, deixa o povo aí de Jerusalém e eles vão, depois a gente prega para eles. Não. Tem que começar onde está. Nós devemos pregar a palavra de Deus onde nós estivermos. E foi assim que os discípulos fizeram. E muitas almas aceitaram a Jesus ali em Jerusalém, através da pregação do Evangelho.
Devemos pregar a palavra de Deus onde nós estamos. Não é esperar para ir para a missão transcultural para poder pregar a palavra de Deus. Não, eu vou para outro estado pregar a palavra de Deus. Não, é onde você estiver. Onde você está. Foi aí que Deus colocou você para você pregar a palavra dele. Não, eu estou me capacitando que Deus vai me levar para outro lugar. Não, se capacite para pregar onde você está. É, inicialmente, a missão local. E a gente vê aí que essas estratégias utilizadas para a evangelização na missão local, elas podem variar de um local para outro. O autor até traz aqui no livro um exemplo, né, de evangelização local, ali na cidade de Parnamirim, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E a gente vê ali o exemplo que ele traz, e o que a gente vê, na verdade, é que existem alguns pontos, alguns pilares que devem ser comuns a isso daí. E é interessante que ele mostra ali esses pilares. O primeiro pilar é a oração. O outro pilar é a proclamação, a evangelização. Falar, levar a palavra. E um pilar também que é indispensável é o discipulado. E, infelizmente, muitas vezes a gente vê pessoas esquecendo de que esses três pilares são fundamentais na proclamação do evangelho. Levar o evangelho às pessoas. A oração é indispensável. Como é que alguém vai falar de Jesus se não conhece Jesus, se não fala com Jesus? Se ele não tem intimidade com o Senhor? A oração, ela é fundamental. A gente já vem falando isso aqui em várias lições, mas não podemos deixar de ressaltar. A oração é fundamental, indispensável. E na proclamação, a proclamação pode ser feita de várias formas. Evangelismo pessoal. E o evangelismo pessoal, ele é de uma eficiência tremenda. E você pode pregar para o seu vizinho, pode pregar para um familiar, para alguém no seu trabalho, para alguém na faculdade, para alguém na escola. Então, o evangelismo pessoal, o boca a boca, aquele que você está ali de contato direto com a pessoa, é fundamental para o crescimento da igreja. Existem também os cultos públicos. A igreja, às vezes, ela faz uns cultos relâmpagos durante o evangelismo. Às vezes faz um culto, onde faz uma aglomeração, uma cruzada com grandes pessoas. Isso também é importante ser feito para alcançar uma massa maior de pessoas. Foi o que Pedro fez ali logo quando houve o batismo ali no Pentecostes. Existe também aí outro meio de proclamação através da literatura. Folhetos, livros, revistas, jornais. A própria revista da Escola Dominical. Existe a revista da Escola Dominical voltada para o discipulado. Para pessoas que nem são crentes. Para elas aprenderem a palavra de Deus. Para elas aprenderem a respeito da salvação. Para que elas possam ali conhecer a Cristo. E aceitar ao Senhor Jesus. Outro também para a proclamação, reunião de estudos bíblicos, que é um exemplo ali de uma escola dominical, voltada para quem não é crente, para os descrentes. Muitas vezes alguém que não é crente visita, isso acontece muitas vezes numa sala de crianças, de adolescentes. É mais difícil acontecer na sala de adultos. Às vezes ou outra acontece, ou de jovens. Acontece de um descrente ali ouvir. E a gente não pode perder essa oportunidade de levar a palavra de Deus. Ou mesmo, se você tem contato com pessoas que não são crentes e ali você consegue formar um grupo de estudo da palavra, leva aquela pessoa e prega a palavra para ela. Ali é uma oportunidade de anunciar a palavra de Deus. Através também do rádio, da televisão. Em muitas igrejas elas têm levantado recursos para poder manter isso daí, a pregação através do rádio, da televisão. E das redes sociais. As redes sociais é uma ferramenta maravilhosa que nós temos para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Com um alcance tremendo. Devemos usar as redes sociais para falar da palavra de Deus. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Tenho certeza que você está me assistindo, você está assistindo pelo YouTube. Você tem Instagram, você pode ter Facebook, WhatsApp, o que você tiver, use para pregar a palavra de Deus, para falar de Jesus para as outras pessoas. Mostre Cristo na sua vida. Se você é alguém avivado, se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você tem vontade de falar da palavra de Deus. Eu acho estranho um crente batizado do Espírito Santo, que diz que é fogo puro na mão de Deus, e que não tem vontade de falar de Cristo para as outras pessoas. Isso é estranho. Esse avivamento não pode ficar restrito apenas ao templo. Ele tem que ser levado para fora. Falamos disso
na aula passada, bastante a respeito disso. Outro pilar também, né, além da oração e da proclamação, é o discipulado, para o aperfeiçoamento e para a capacitação das pessoas, para que eles se tornem novos discípulos e possam também sair proclamando a palavra de Deus. E o que a gente vê muito são pessoas que aceitam a Cristo, mas que a igreja ela falha no discipulado. E essas pessoas elas não permanecem na igreja. Quando alguém aceita Jesus, é necessário que haja uma equipe de discipulado, que ela já entre em contato com aquela pessoa, chame ela para participar do discipulado, faça visitas à casa daquela pessoa se necessário, para que ela permaneça. Para que ela, às vezes esse processo ali no início é muito difícil, muito complicado. A família às vezes não aceita, e ali a gente tem que ter aquele contato para poder aquela pessoa permanecer e se fortalecer. E ali ela vai poder também formar novos discípulos, como você hoje está formando. Além das missões locais, nós temos também as missões regionais. Né? E aí na igreja primitiva a gente vê que essas missões regionais elas deram início devido às perseguições que a igreja sofreu. Mas a gente vê lá em Atos, no capítulo 8, logo após a morte de Estevão, capítulo 8, versículo 4 de Atos, diz o seguinte, na parte B, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Aí no versículo 4 diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, cumprindo o que Jesus havia dito que eles deveriam fazer. E ali a palavra foi pregada de forma regional, além, né, mais distante de onde eles estavam. Então a missão regional é aquela que está um pouco distante de onde nós estamos, mas ainda dentro da nossa nação, da nossa cultura, mas um pouco mais distante daquele local em que a gente está. Por exemplo, outras cidades, outros estados, e aí assim ocorre a missão regional. E é interessante que fala aqui da Judéia e da Samaria, né? Os judeus eram próximos ali, né? Eram pessoas que faziam parte, tinham a mesma cultura, ali a mesma religião, o judaísmo, mas os samaritanos, os judeus tinham uma rixa muito grande com os samaritanos. E aí havia muitas vezes esse empecilho de levar a palavra de Deus aos samaritanos. Você vê que Jesus, ele vindo, anunciando o evangelho, ele fez essa aproximação com os samaritanos, mostrando que os samaritanos também eram necessitados da salvação da parte de Deus. Todos precisam da salvação da parte de Deus. A gente tem um livro do pastor Severino Pedro da Silva, tem um título aí, Samaria, o compromisso da igreja com a evangelização dos povos. Né? É um livro da CPAD, muito bom. Ele é pequenininho, é antigo até, acho que é de 2000 o ano, mas é muito bom, traz assuntos muito importantes relacionados à missão. Tanto esse daqui como o outro também que eu apresentei, né, o Missões na Era do Espírito Santo, é um livro também que é do ano de 2000, né, a versão dele em inglês é do ano 2000. Então são livros já antigos, tem 23 anos, né, mas são livros que são atualíssimos quando a gente vai tratar a respeito de missiologia, né, do estudo da missão da igreja. A missão, que é importante falar, que ela é uma missão de Deus. Qual a missão de Deus? Salvar o homem. A missão é de Deus. E ele nos compartilhou essa missão. Ele nos usa para que essa missão ela seja cumprida. Por isso nós fazemos parte da comissão, né? Então a gente vê, ali nós somos comissionados por Cristo. A missão ela é de Deus, mas Deus ele nos chama para fazer parte dessa sua missão, para nos usar nela. E aqui é interessante que ele fala a respeito da Samaria, e aí ele diz que em nossos dias, né, os samaritanos, eles representam aquelas pessoas que não fazem parte do nosso contexto social e religioso, né? São aquelas pessoas mais distantes de nós, aquelas pessoas mais marginalizadas. Aqui ele traz até alguns exemplos, né? Presidiários, pessoas que estão em prostíbulos, cassinos, nas drogas, furtos, roubos, nas ruas, nas selvas, pessoas que estão realmente segregadas, pessoas marginalizadas, discriminadas. Essas pessoas precisam de Jesus. E aqui ele diz que do ponto de vista social, essas classes elas são até indesejáveis. As pessoas eles não querem pregar para essas pessoas. E às vezes discriminam elas. Mas essas pessoas moram dentro do nosso mapa. Ou seja, fazem parte da missão regional.
e nós devemos alcançá-las. E aqui ele diz, quando olhamos para essas criaturas e as confrontamos com nossos padrões sociais ou religiosos, elas merecem somente castigo e repúdio pelos pecados cometidos. Mas do ponto de vista divino de observação, como Cristo olha para elas, como Deus olha para elas, elas precisam de Cristo. Pois somente assim suas vidas e destinos serão mudados. Então, essas pessoas, elas precisam ouvir a palavra de Deus. Precisamos alcançar aquelas pessoas que são mais difíceis de ser alcançadas. São pessoas que não vão à igreja. Essas pessoas, elas não vão à igreja. Elas não vão se aproximar. Muitas vezes dizem, rapaz, eu não sou digno de ir à igreja. E elas não vão até lá. Nós precisamos ir até elas para pregar a palavra de Deus. São pessoas que estão à margem da sociedade. Vale destacar também que nós temos, pelas pesquisas a respeito na questão de missões, os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil, que aí são divididos por fatores socioculturais e fatores socioeconômicos. Tem um desses grupos que é por fator socioeconômico. Os dos fatores socioculturais, os grupos são os dos indígenas, os ribeirinhos, inclusive na Assembleia de Deus, aqui na cidade de Mossoró, o grupo dos ribeirinhos, ele é alcançado no projeto lá de Kellen Gaspar, e existem 2 jovens ali que são mantidas pela Assembleia de Deus aqui na cidade. E Kellen Gaspar faz um trabalho maravilhoso junto ali à comunidade dos ribeirinhos, o projeto Campos Brancos. Os irmãos podem pesquisar até aí, para quem quiser até ajudar de alguma forma, financeiramente, orando também, conhecendo o projeto para orar de forma mais objetiva, podem pesquisar. Se não me engano, o nome é Campos Brancos, o projeto da missionária Kellen Gaspar, projeto de antigo, junto ali aos ribeirinhos, e Deus tem feito grandes coisas através dessa missão regional, uma missão dentro do nosso país, mas de pessoas que realmente têm necessidade, tanto da assistência social, como também ali da palavra de Deus. Como a gente falou, a missão tríplice da igreja, ela vem sendo cumprida ali naquele lugar. O grupo também dos ciganos, que ficam saindo de um local para outro. Tem o grupo dos sertanejos, o grupo dos quilombolas, os imigrantes, pessoas que vêm de outro país, e nós temos que aproveitar essas pessoas que muitas vezes em seus países elas não conseguem ter acesso à palavra de Deus, porque é uma perseguição religiosa, e nós temos que aproveitar que eles estão aqui para anunciar a palavra de Deus para eles. E também o grupo dos surdos, onde ali é difícil a comunicação, transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Que Deus levante, capacite pessoas para que possam investir nessa área, na comunicação com os surdos, levar a palavra de Deus também a essas pessoas. Eles precisam de Jesus. E o outro grupo, o 8º grupo, é aquele que é por questões socioeconômicas, que são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Essas pessoas são mais difíceis de ser alcançadas e nós devemos também investir. É um desafio, mas nós devemos pregar a palavra de Deus a toda criatura. E devemos aproveitar a liberdade constitucional que nós temos de pregar a palavra de Deus aqui no nosso país. No Brasil, nós temos a liberdade de anunciar o Evangelho de Cristo sem nenhum impedimento. Infelizmente, outros países islâmicos, países comunistas, como a China, Coreia do Norte, Cuba, dificultam a pregação do Evangelho, a propagação, quando não impedem totalmente a pregação do Evangelho. Então a gente vê que nós aqui temos a liberdade de anunciar para os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos compatriotas. Infelizmente as pessoas elas não têm essa liberdade de anunciar para as pessoas que vivem no seu mesmo país, fazer a missão regional. E ficam ali querendo falar de Jesus, mas se ela falar, ela vai morrer. Se ela falar, ela pode ser presa, ela vai ser perseguida. E muitos, na ousadia mesmo dada pelo Espírito Santo de Deus, vão lá e fazem. E passam por tortura, passam por perseguição e chegam aí até ser mortos por anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Então a missão regional, no nosso país, nós temos a liberdade de fazê-la. Então que possamos investir em nosso país, nas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Existem grupos que são menos alcançados. Devemos também focar nesse grupo, anunciar a palavra de Deus a essas pessoas que precisam do Senhor Jesus. São a nossa Samaria, estão mais marginalizados, mais distantes, mas nós precisamos alcançá-los, levar a palavra de Deus. Não somente para aquelas pessoas que são mais fáceis,
Não, vou evangelizar ali essa pessoa aqui porque é mais fácil, mais tranquilo para mim. Mas quando é mais difícil, não vai. Devemos pregar a palavra de Deus a toda a criatura. A todos. E aqui no tópico 3, o autor ele trata a respeito das missões transculturais, que são aquelas além fronteira. Quando Jesus fala até os confins da terra, né, ele fala justamente ali dos países, tanto aqueles que estão até perto, né, além fronteira, como também daqueles que estão mais distantes, como foi o nosso caso aqui no Brasil, do Evangelho ter chegado até nós, foi uma ordem do Senhor Jesus. E aqui o autor ele mostra Antioquia como sendo a primeira igreja missionária, né, que ele trata no ponto 1 do tópico 3. A igreja de Antioquia, onde a gente vê no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, os versículos 1 ao 3, a gente vê a separação, né? Foi uma igreja que cresceu rápido, Barnabé foi enviado lá para pastorear, e aqui no capítulo 13 diz o seguinte: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Sereneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a igreja de Antioquia foi a primeira igreja que promoveu a missão transcultural. Muitas igrejas hoje no nosso país, da Assembleia de Deus, primeiramente a Assembleia de Deus ela foi alcançada por missionários transculturais, missionários suecos, nós tratamos disso na lição 9, falamos, né, a respeito da vinda deles para cá para o nosso país, Daniel Berg e Gunnar Wingren, e após a consolidação da nossa igreja, né, a consolidação aqui no nosso país, a nossa igreja ela se tornou uma igreja missionária, fazendo missão transcultural. E muitas igrejas da Assembleia de Deus em nosso país, elas fazem missão transcultural. Elas enviam missionários para outros países. Assim como alguns missionários vieram para o nosso país para trazer a palavra de Deus, hoje nós enviamos missionários a outros países para anunciar a palavra do Senhor Jesus. Então, é uma ordem de Cristo. E começou ali na igreja de Antioquia, enviando Paulo e Barnabé. Paulo, que mais à frente, né, ali em outra viagem, ele, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, né, tendo ali aquela visão, já uma passagem conhecida, né, quando o varão da Macedônia diz: passa a Macedônia e ajuda-nos, né, ali um clamor da Europa por salvação. Aquele Macedônia representava os europeus, uma Europa pré-cristã, clamando pela salvação, clamando pelo Senhor Jesus Cristo. E ali Paulo levou a palavra de Deus para aquele continente que se tornou um continente cristão. E a gente viu até na lição 8, né, grandes avivamentos no continente europeu. Na Alemanha, a gente viu na Inglaterra, viu avivamentos ali entre os morávios, a gente viu vários avivamentos que se espalharam pelo mundo, que eles impactaram o mundo, no sentido mesmo da missão transcultural, de enviar missionários a outras nações para levar a palavra de Deus. E aí tiveram alguns resultados, e o autor até traz aqui o exemplo dos peregrinos na América, também de David Livingstone, ali na África, bastante conhecido, Hudson Taylor na China, outro também que é bastante conhecido, e muitos outros aí missionários que foram enviados, que foram resultados desses avivamentos que houveram no continente europeu. Então, a Europa, ela enviou muitos missionários para os países, inclusive os missionários que vieram para cá, para o nosso país, eram europeus, suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. E a gente vê, na verdade, infelizmente, hoje a Europa, ela é pós-cristã. A gente vê uma Europa pós-cristã. E por muitos motivos. E até vale destacar que os Estados Unidos estão no mesmo caminho. Estão passando de uma nação cristã para uma nação pós-cristã, né, inflamada aí por muitas coisas erradas. E aí vale destacar aquele que levou a Europa e que vem levando os Estados Unidos a se tornar um território pós-cristão. A frieza espiritual, em contraste aí com o avivamento espiritual que outrora teve. A gente vê o materialismo e o ateísmo. Nós estudamos até no terceiro trimestre do ano 2022 a respeito desses assuntos que são sutilezas, que vêm tentando tirar Deus da vida do homem. E o materialismo e o ateísmo, eles tentam tirar a ideia de Deus da mente do homem. O ateísmo, por muitas das vezes, a ideia não é nem
fazer com que você não tenha uma ideia de Deus, mas a ideia do Deus verdadeiro. Porque quando não, aqui nós somos budistas, então tá bom, tá tudo bem. É amigo, né? Tem amizade ali. A gente falou até a respeito justamente disso aí falamos da nova era, né? E aí a gente vê aqui que o materialismo e o ateísmo, eles se infiltraram e estão enraizados na cultura europeia e vêm se enraizando na cultura norte-americana. E na nossa também, brasileira. Isso vem se elevando a cada dia, juntamente com o comunismo. Que quando houve o fim lá da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não acabou o comunismo, não existe mais, aí não tem mais esse poder. Mas o neomarxismo, ele vem se infiltrando na cultura das nações. A Europa está tomada pelo neomarxismo. A América Latina está tomada pelo neomarxismo. Os Estados Unidos também vem sendo tomados pelo neomarxismo. E nós vemos pessoas sendo afetadas na sua cultura por isso daí. E, infelizmente, isso tem distanciado de Deus. Isso tem feito com que o avivamento de outrora ele seja perdido. E essas pessoas elas se afastam de Deus. E essas pessoas elas não querem falar de Jesus. Elas não querem ouvir falar de Jesus. E esse é o estado da Europa. E isso ocorreu porque famílias cristãs elas deixaram de cultivar uma vida espiritual dentro dos seus lares. Deixaram o culto doméstico. E ensinaram seus filhos a palavra de Deus. Terceirizaram a educação cristã. Terceirizaram o ensino dos seus filhos. Deixando com que professores nas escolas ensinem seus filhos. E muitas vezes professores têm uma ideia totalmente contrária à palavra de Deus. Deixando que a televisão, as redes sociais ensinem os seus filhos. E esses pais têm negligenciado a educação dos seus filhos. E Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 5,8, que essas pessoas elas são piores do que os infiéis. Devemos ter cuidado com a nossa família, senão nós seremos piores do que os infiéis. Não adianta um crente dizer que está cuidando das coisas de Deus e não cuide da sua família. Primeiro devemos cuidar do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Isso é importante. E aqui finalizando, o autor ele fala que as missões transculturais, elas cumprem a missão de levar o evangelho a toda criatura. Mas para isso é necessário que haja um avivamento espiritual em toda a igreja, começando pela sua liderança, pelos seus pastores, pelos seus dirigentes. É necessário que busquem o avivamento, que vivam a palavra de Deus para poder realizar as missões de levar a palavra de Deus a toda criatura. E a tríplice missão da igreja, ela vai ser efetiva. E aqui na conclusão, o autor diz: os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra regional e transcultural, local, regional e transcultural. Ou melhor, têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, e nós devemos buscar cada vez mais, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Na próxima lição, lição 12, nós estaremos estudando a respeito, o título da lição é Vivendo no Espírito, né? Falaremos aí do fruto do Espírito que é gerado dentro de nós, né? Que vem lutando, pelejando contra as obras da carne, né? Devemos andar em Espírito. Quando andamos em Espírito, o fruto do Espírito Santo de Deus é gerado dentro de nós. Isso é importantíssimo também para a questão da obra missionária. Porque aquele que deseja fazer a obra missionária deve ter em si gerado o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, espero que os irmãos tenham aprendido bastante. Acredito que se você ficou até aqui conosco, gostou desse vídeo, peço que curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que eles também sejam edificados. E, se possível, se desejar, também se inscrevam aí em nosso canal. E não se esqueçam, neste domingo, participem da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.